Olá, esse vai ser o exercício 1, que eu vou dividir em várias sessõezinhas, A, B, C, para que seja didático, para que a gente vá fazendo tudo passo a passo, para você então ver a rotina. Eu vou te dar um passo a passo, você naturalmente pode escolher o melhor, né, mas essa daqui é a minha sugestão. O que que eu tenho? Eu tenho aqui água, né, sendo represada, tenho aqui uma barragem. Quais informações que eu preciso para fazer esses cálculos? Densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. G, 10 metros por segundo quadrado. Tá? E tenho também a profundidade dessa água. Essa barragem tem 120 metros de profundidade. Tem gente que acha estranho, mas tem algumas hidrelétricas aí bem profundas. Também existem barragens mais rasas, com 30 metros, 5 metros. Então esse aqui é um caso bem parecido com alguns casos de algumas hidrelétricas, onde a profundidade da água chegou aqui a 120 metros de profundidade. No primeiro caso, eu pedi para calcular uma pressão máxima e uma pressão média. Então, esse é o passo a passo. Como é que eu vou calcular a pressão máxima? Pressão ρGH. Essa é a ideia da pressão máxima. Basta substituir os números. Pressão máxima, ρ é 1.000, está aqui em cima, G é 10, estou trabalhando com aproximação, e o meu H, que é a profundidade da água, 120. Fazendo esse cálculo, minha pressão máxima deu 1.200.000 pascal. Você já percebeu que o negócio é monstruoso, né? 1.200.000 pascal não é exercício de viga que a gente está acostumado a fazer com 3 kilonewton. E ainda vamos passar essa pressão para a força, para você ver o tamanho que vai ficar isso. Tipicamente, né, a gente não vai, os números vão ser muito grandes. Então, o que a gente vai fazer? Trabalhar, por exemplo, em quilopascal ou em notação científica. Passando esse aqui para quilopascal, que fica bem razoável, eu vou pegar o milhar. O milhar eu substituo por quanto? Por K, porque K significa 1.000. Então, olha aqui, onde tinha 3 zeros, que era da minha milhar, substituí por K. Então, ficou 1.200 kPa, né? Quilopascal. Mas, além de determinar a pressão máxima, o que eu pedi para determinar também a pressão média? Está aqui, ó, pressão média. Como é que vai ser? Olha, eu tenho um carregamento que ele vai ser triangular. E por que ele é triangular? Porque na superfície é zero, a 1 metro de profundidade. Olha, faz a conta aqui. 1.000 vezes 10, 1 metro de profundidade, que seria 1, né? 1.000 vezes 10 vezes 1, 10.000. Aí a 2 metros de profundidade. 1.000 vezes 10 vezes 2, 20.000. E você vai ver que vai ser para 1 metro é 10.000, para 20 metros é 20.000. Desculpa, para 1 metro é 10.000, para 2 metros é 20.000, para 3 metros é 30.000, para 4 metros é 40.000, para 5 metros 50.000 e assim por diante. Eu vou aumentando linearmente 10.000 para cada 1 metro. É linear, por isso o carregamento aqui vai dar um triângulo. Para cada metro ele vai aumentando o mesmo tanto e dá esse triângulo aqui. Então eu quero calcular a pressão média. Para pegar a média, olha, eu comecei com 0, terminei com 1.200. Qual que é a média disso daqui? A média é somar o final e somar com o início e dividir por 2. É assim que se tira a média. Então eu somei 1.200 com 0, que dá 1.200, dividido por 2, e eu vou ter então uma média de 1.200 dividido por 2, 600 kPa. Tá bom? Então assim que se tira uma média. Naturalmente, se eu começasse com 500 e terminasse com 1.000, qual que seria a média? Passei de 500, fui para 1.000. Qual que é o valor médio entre eles aí? Qual é o valor médio entre 500 e 1.000? O valor médio é 750. Você mesmo de cabeça você pensa, comecei com 500, terminei em 1.000, onde está a média? 750. Mas o que, que a gente faz no cálculo? Somei o 1.000 com 500, deu 1.500. Dividi por 2, 750. Então, quando a gente vai tirar a média, a gente soma o final com o inicial, divide por 2, que eu já tenho a média. Assim, minha pressão média, que é o primeiro parâmetro pedido, 600 kPa. No passo seguinte, ele fala, determine a força média que a água faz na parede. Lembra lá atrás, como é que eu falei que calculava força, no vídeo anterior? Força é pressão vezes área. Só que aqui eu tenho que trabalhar com a pressão média, né? Porque a força, ela varia para cada ponto. Então, se eu quero calcular a força média, eu vou trabalhar com a pressão média, né? Quero calcular a força média, trabalho com a pressão média. Dessa forma, o que, que eu tenho? Pressão, né? Vezes a área. A área é a área desse retângulo que está aqui. E quanto é que vai dar a área desse retângulo? A base, que é o L, vezes a altura, que é o H. Então está aqui, olha, área, L vezes H. Agora basta substituir os valores. Pressão média, 600.
L 1.500, H 120. Fazendo esse cálculo, 108 milhões de quilonewton. Então você já viu que já é 108 milhões de quilonewton. Se isso aqui fosse newton, seria 108 bilhões de newtons. É muito grande, não é mesmo? Bom, você pode deixar desse jeito, né? Porque eu não vou ter como te ensinar por vídeo, não nesse vídeo notação científica, mas você também pode utilizar a tua calculadora. Chegou nesse resultado, aperta a tecla EGN, ENG, que ele já vai te passar para a notação científica. Mas como que nós passamos para a notação científica? A regra da matemática diz, deixa um dígito antes da vírgula. Então, olha, tem aqui, vai ser 1, alguma coisa. Então, 1, tá vendo? E a partir daí eu conto quantos dígitos eu tenho depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E faço 10 elevado a esse número de dígitos. Está vendo que é 10 elevado a 8, porque foi o número de dígitos depois da vírgula que eu tive. Dessa forma, a força ficou 1,08 vezes 10 a 8 quilonewtons. Mas na engenharia também é muito comum a gente encontrar tudo em potências, né? 10 elevado a 3, 10 elevado a 6 ou 10 elevado a 9. Dessa forma, como é que fica fácil de eu ver aqui? Eu vou pegar, repara que eu já fui separando em pacotinhos de 3, né? Então eu vou pegar o número final, 108. Beleza, botei aqui, ó, 108, vezes 10 elevado a quanto? Quantidade de dígitos depois do 108, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá aqui. Então posso trabalhar também com F igual a 108 vezes 10 a 6 e mantenho a unidade que eu estava calculando, quilonewton. Tá aí calculada a força. A partir do momento que eu calculo a força, eu vou determinar agora as reações de apoio. Para isso, o que eu tenho que fazer? Vamos voltar agora, finalmente, naquelas aulas anteriores que nós já fizemos. Vamos fazer o DCL e vou fazer um DCL 2D para facilitar a nossa visualização. Olha, comecei desenhando agora a barragem, como a gente fazia vigas antes. Desenho a barragem, desenho o carregamento, que é esse triângulo, que nesse caso, perceba que não vai até o topo, então está o triângulo aqui. A altura desse triângulo é 120 metros. A força que eu calculei ali atrás, 108 vezes 10 a 6 kN nessa posição. E tem o que mais? O centroide. Eu vou calcular os esforços a partir da fundação, tá? Então, ou do apoio, da onde está o apoio, né? Que no caso aqui está embaixo. Vou pensar que essa estrutura aqui está engastada. Então, o que nós vamos ter? Esse centroide. Quanto que vale esse centroide? É triângulo? Esse centroide aqui é 1/3 dessa altura. 1/3 de 120 é 40 metros. Né? Divido 120 por 3, vai dar 40 metros. Feito isso, já posso fazer todos os cálculos que eu preciso, que a pergunta que está dizendo determine um momento na fundação. Vou colocar aqui as demais forças que nós temos de ação, o peso da barragem para baixo e as reações de apoio. Como essa estrutura está engastada, as reações são então as duas forças, horizontal e vertical nesse ponto, e um momento. Eu vou destacar aqui um DCL para poder fazer o cálculo agora já com tudo mais limpo. E o que é que nós vamos ter? Os passos seguintes que eu tenho dado, né? Vamos fazer soma de momento igual a zero. Quando eu faço soma de momento, o que eu vejo? MA, anti-horário positivo, e eu tenho Y vezes F, que agora a força é horizontal, braço vertical, então eu tenho Y vezes F, horário negativo. Fazendo as substituições, passo YF para o outro lado da igualdade, então ficou positivo. Y é 40, F 108 vezes 10 a 6. Dessa forma, encontrei esse momento aqui, olha. 4.320 vezes 10 a 6 kN vezes metro. Né? Apenas multipliquei 40 por 108 e repeti o vezes 10 a 6. Se deixar assim, já está ótimo, mas você também pode optar por botar aqui como uma potência de 9, né? Então vou botar vírgula onde? Ó, conto 3 aqui, 4,3 vezes 10 elevado a 9, porque ó, se eu botei a vírgula depois do 4, tem quantos dígitos depois dele? 3. 1, 2, 3. Pego 3 dígitos, somo ao 6, vai dar 9. Está obtido então o momento aqui nesse exercício. Passos finais, determinar a reação horizontal e a reação vertical. Então, para determinar a reação horizontal, o que é que nós temos? RH para a esquerda é negativo, F para a direita positivo. Só tem esses dois na horizontal. Dessa forma, RH
né, vai ser igual a 108 vezes 10 a 6 kN. RH é igual ao próprio F, a estrutura tem que ficar parada, então tem que projetar a minha fundação para que não ande, não se mova com essa força monstruosa aqui. Então eu tenho que projetar meu RH para minha fundação suportar essa força, tá bom? E no caso da vertical, quem eu tenho na vertical? MG e RVA. Aqui, desculpa, é isso mesmo, tá? Eu tenho MG para baixo, RVA para cima. Não quis botar o peso aqui, porque o peso ia ficar muito grande para ficar calculando também o formato que eu botei, um formato não convencional, mas basta saber que a reação vertical vai ser igual ao peso da estrutura. A gente deve notar que nesse exercício eu já coloquei tudo em torno aqui de um ponto que passa pela linha do centroide dele, onde o peso eu coloquei nessa linha do centroide e o RVA também. Dessa forma, nenhum dos dois entrou na soma de momento anterior, porque como eles estavam na linha do centroide, na linha aqui da origem, considerei que o braço deles era nulo para esse cálculo. Tá bom, pessoal? Então, vamos para um próximo exercício.